Vai começar mais um JFcast, o podcast da Justiça Federal da Bahia. Meu nome é Lorival Matos. O meu ingresso na instituição decorreu de concurso público, se eu não me engano, feito em 83, mas a posse só se deu em 85. O concurso, eu fiz inscrição pela Escola de Administração Fazendária ESAF, fiz para o cargo de agente de segurança, justamente seguindo o conselho de uma pessoa que estava procedendo às inscrições, de que se eu fizesse para agente de segurança, eu teria, considerando as minhas características e habilidades, eu teria mais possibilidade de obter êxito maior do que se fosse em outra função, como se auxiliar judiciário, por exemplo. E eu fiz o concurso num dia de domingo. Cheguei no Colégio Central por volta de 6h30 da manhã. Acho que a prova começou às 8, foi 7, eu não me lembro exatamente a hora. Mas eu concluí a minha prova em 1h40. E para o meu cargo eu fiquei entre os 3 primeiros colocados. Não me lembro se foi em primeiro, ou segundo, ou terceiro, mas entre os 3 primeiros colocados. Minhas impressões iniciais sobre a Justiça Federal foi assim, uma expectativa boa por eu estar trabalhando num órgão do Poder Judiciário, um órgão sério, né? Pelo menos na época que eu tomei posse era considerado muito sério, e acho que ainda tem um pouco de seriedade, mas por que eu digo que tem um pouco de seriedade, né? Em relação à atuação das pessoas aqui na Justiça Federal de Salvador, em relação ao Judiciário Federal como um todo, a exemplo das confusões que os ministros do Supremo Tribunal Federal cometem hoje na atualidade, que tem escandalizado a sociedade. Por isso que eu estou destacando essa questão. Mas, voltando lá, a minha impressão era justamente essa, de orgulho de estar trabalhando no órgão do Poder Judiciário. Mas teve uma coisa engraçada, porque eu tomei posse em 85, em junho de 85, quando eu deveria ter tomado posse em maio de 85, porque eu pedi prazo para pensar se tomaria posse ou não, devido às condições salariais da época. E eu acabei, por conselho acho que foi o Hélio Reis, o então diretor de Secretaria Administrativa, que eu não deveria jogar a oportunidade fora porque havia uma possibilidade de melhoria. E isso foi em 85, em junho de 85, por volta de 88 as coisas já começaram a mudar e houve melhoras significativas. O fato de trabalhar na Justiça Federal repercutiu muito positivamente na minha vida. Inicialmente eu não percebi isso, mas ao longo do exercício de minhas atividades, que eu não me limitei apenas a trabalhar na atividade que eu fui nomeado, que foi de agente de segurança, eu comecei a fazer o trabalho além disso. Eu comecei a trabalhar como assistente de magistrado. Inicialmente eu comecei a trabalhar na secretaria da primeira vara, passando pelo setor penal, execução penal, civil e execução fiscal. Em seguida eu fui transferido para a 7ª vara, a pedido do magistrado Dr. Antônio Ezequiel, que tomou posse lá, e lá eu exerci a mesma função. Comecei a exercer a função horas na secretaria e, ao mesmo tempo, auxiliando o magistrado no gabinete na parte de assistência. E logo em seguida voltou, Dr. Wilson tomou posse e eu continuei com ele trabalhando, e esse meu período na 7ª vara durou mais ou menos 15 a 16 anos na função de assistente. Depois eu fui
transferido para a Sexta Vara, onde fiquei poucos meses e fui indicado para ocupar um posto lá no GF Civil, e lá eu comecei a trabalhar como atermador. Então eu tive experiência no início, no meio e no fim dos processos, que atualmente eu trabalho no setor de descarte de altos findos. Estou mandando processo para o lixo. A impressão aquele prédio velho, aquele prédio antigo, tinha um sentimento de nostalgia, né? Uma situação histórica, um prédio onde funcionou a Faculdade de Direito, bem localizado no centro da cidade. Em seguida a gente se vê num prédio novo, num lugar mais distante, numa situação assim, de mais conforto, porém perdeu toda aquela característica nostálgica que existia na época. E além disso, a Justiça Federal evoluiu, cresceu tanto, cresceu demais, e minha impressão é de que esse crescimento ele causou um pouco eu diria, afastou mais as pessoas. Na época do prédio antigo, a gente tinha uma relação de proximidade maior entre colegas, entre os próprios magistrados, porque era um prédio onde atuavam apenas 6 varas, e a Justiça Federal como se fosse uma grande família. De repente ela inchou de tal forma, cresceu de tal forma, e aí as formalidades começaram, as distâncias começaram, e hoje a gente vive num lugar onde entre os próprios colegas há um certo individualismo exacerbado que às vezes prejudica na nossa luta coletiva, mas isso é a consequência da evolução, né, do crescimento. Bom, os setores que eu trabalhei, para começar, foi primeira vara. Na primeira vara ocorreram situações interessantes. Eu comecei a trabalhar na secretaria, inicialmente no setor de execuções penais. Nesse período eu atuei como calculista também da vara. Como calculista, houve situações inusitadas, porque eu não me limitei apenas a cumprir aquela tarefa. Eu comecei a pensar o setor de cálculo de uma forma que eu pudesse dar mais celeridade ao trabalho e não deixar as pessoas que diariamente iam ver o resultado dos seus processos esperando por uma tabela que eventualmente não chegava de algum conselho, com relação à questão da execução fiscal. Também calculava os processos penais e cíveis, porque aquelas custas do processo tinham que ser calculadas minuciosamente para verificar quantas diligências eram feitas pelos oficiais de justiça para cobrar essas diligências. Mas teve uma situação que eu atendi uma pessoa num processo de execução fiscal, que acho que era um conselho, que ele tinha atuação na Bahia e Sergipe. Eu não me lembro agora exatamente qual era o conselho. O fato é que o conselho havia meses que não mandava a tabela de cálculo para atualização de seus créditos, e uma parte já cansada de ir mensalmente lá e não ter o atendimento. Eu me comovi com a situação dela, e o que é que eu fiz? Com base na minha experiência em matemática financeira, porque eu fui professor de matemática, eu verifiquei a certidão de dívida ativa, verifiquei qual era o principal, como foi que se chegou ao cálculo para a atualização da certidão da dívida ativa, usando a matemática financeira, e com base nisso eu fiz uma evolução de ano a ano e fiz o cálculo daquela dívida e adverti a parte: olha, pode ser que tenha um erro para mais, pode ser que tenha uma variação para mais ou para menos. Se for para mais, você corre o risco de não receber você pagar mais. Se for para menos, você pode ser cobrado a diferença. Ele disse: ah, meu amigo, o que me importa é que eu resolvo o problema. Mas você tem ciência disso que eu estou lhe informando, né?
Ele disse, tem, não se preocupe não. Então eu fiz o cálculo, emiti a guia, ele pagou e abri vista do processo para o advogado do conselho, e quando o advogado do conselho verificou as guias, o pagamento, ele pediu ele requereu ao juízo a baixa do processo, tendo em vista o atendimento da exigência. E resolveu o problema. E aquilo para mim foi satisfatório, porque eu conseguia, não fiquei ali só me limitando a fazer aquele trabalho que era direcionado, indicado. Eu pensei em uma forma de fazer a coisa. E eu procurava sempre dar celeridade ao atendimento com base nessas formas de agir. Em seguida, como eu disse antes, eu fui convidado para trabalhar com o magistrado da 7ª Vara, que havia chegado recentemente, o Dr. Antônio Ezequiel, e lá eu trabalhava como agente, fazendo a segurança do magistrado, mas eu trabalhava muito mais auxiliando ele na elaboração de relatórios, decisões, sentenças, do que propriamente a atividade de agente de segurança. Catalogando, verificando jurisprudência, recortando, porque não tínhamos serviço de informática, a gente tinha que recortar no Diário Oficial as jurisprudências, fazer umas fichas, colar e classificar por matéria, por tema, para eventualmente, quando precisasse consultar, ter aquele trabalho pronto. Nesse período, se eu não me engano, foi entre 87 e 88, o Dr. Ezequiel foi transferido para a 3ª Vara e o Dr. Wilson assumiu a 7ª Vara. Foi quando chegaram umas máquinas eletrônicas IBM. E o trabalho era muito, como disse, de digitação, era em máquina facite, era aquela coisa rústica, atrasada. E eu comecei então a estudar como funcionava aquela máquina nova, para tentar imprimir uma forma de trabalho que desse mais celeridade e organização àquele setor. Até porque na época existia muita demanda jurídica relacionada com o sistema financeiro de habitação, cuja maioria das sentenças era quase sempre iguais para aqueles casos. E a gente precisava sempre consultar uma sentença anterior para aplicar no novo processo. Então eu comecei a entender como funcionava a máquina e comecei a organizar um trabalho salvando aquele trabalho de relatório, decisões e sentenças em fita cassete, que era a única forma que a máquina tinha de gravar aqueles textos para quando a gente precisasse usar no futuro, era só ir lá, pegar e adaptar para um novo processo. E isso imprimiu uma celeridade muito grande aos processos, sem falar na qualidade do trabalho, porque depois de revisado, a gente dava um comando e a máquina imprimia sozinha aquele trabalho que a gente já tinha feito antes. Então ficava assim um layout muito bonito, e até o magistrado elogiou o trabalho, a primeira vez que ele viu um trabalho que eu fiz dessa forma. E aí eu passei a continuar fazendo isso até que chegou a era da informática, com aqueles monitores localizados em cada setor, mas com a CPU numa central cá embaixo no setor de informática. Então a gente tinha só um terminal e tudo era gravado cá embaixo. Então aí eu comecei um outro trabalho, que era tentar aproveitar o trabalho que eu fiz na IBM para transferir para o computador, que eu comecei a reinventar, fazer tudo basicamente manualmente, quase tudo de novo, porque não tinha como você transferir a gravação de fita cassete para computador. E aí eu fiz todo o trabalho, criei pastas classificando as relatórios de sentenças por matéria e deu uma agilidade ao setor. Na época as varas trabalhavam com tudo: penal, execução fiscal, civil, tributário, agrário, que a 7ª Vara era especialista em processos agrários, e deu uma grande celeridade no processo. Eu me lembro, pelo menos nesse período, que o magistrado da vara andou muito na nata lá das estatísticas durante muito tempo, e
eu acho que uma das razões para ele estar nessa posição era a força do meu trabalho, né? Porque eu ajudava muito nesse sentido. Depois em 2003, se eu não me engano, eu continuei, né, fazendo esse trabalho, essas atividades, até que eu me lesionei. Eu tive lesão no supraespinhoso e por conta disso eu tive limitações, não pude mais continuar fazendo aquele trabalho. Então eu fui transferido para a sexta vara. Nesse período de poucos meses, a coordenadora do GEF, a doutora Vera Veloso, ela precisou de pessoas para trabalhar no posto remoto aqui do GEF, que funcionou na Baixa Sapateiros, e eu fui indicado para ir trabalhar lá. Assim que eu cheguei, devido à minha experiência no gabinete fazendo decisões e sentenças, eu fui logo colocado na função de assistente atermador, com uma função comissionada, e eu comecei a fazer atermações, que é aquele caso de que você faz peças jurídicas iniciais para as pessoas desassistidas de advogados. E eu comecei a fazer esse trabalho lá. Uma das coisas que eu observei ao longo desse período era que mais ou menos 85% do meu trabalho resultava em êxito para as partes, porque havia uma demanda muito grande por benefício de auxílio-doença, demandas contra a Caixa Econômica por danos morais, aposentadoria especial, invalidez. E tudo que chegava na minha mão eu fazia com muita calma, com muita atenção. Acho que é por isso que resultou em muito êxito para as pessoas. Após um tempo, houve mudança de coordenação e eu saí do GEF e fui convidado a trabalhar na distribuição. E na distribuição eu tive uma experiência no protocolo, no setor de protocolo, e no setor de protocolo eu não me limitava apenas a protocolar a petição que chegava. Antes de protocolar, eu dava uma lida, assim, en passant, geral, na petição, mas com um pouco mais de atenção no pedido. Verificava quem era a parte autora, quem era a parte ré, e ali eu já identificava se aquela petição era de competência, aquela demanda era de competência da Justiça Federal ou não. Muitas vezes eu chegava para o advogado e dizia: olha, se você quiser protocolar aqui, eu protocolo, porque é um direito seu de protocolar, mas você vai ter problemas porque esse processo vai atrasar aqui, porque o magistrado aqui vai declinar da competência, vai mandar para a Justiça Estadual, porque você está demandando contra a SUCOM, foi um dos exemplos, e não contra um órgão federal. A SUCOM é um órgão municipal, ou quando era de um órgão estadual, sem nenhuma participação de um órgão federal. Então eu já fazia uma triagem ali e já evitava um retrabalho, quer dizer, um trabalho adicional sem necessidade, porque o processo não ia avançar. E as pessoas saíam agradecidas, quer dizer, isso é uma forma de fazer a diferença no setor de trabalho, né? Depois eu passei para trabalhar no cadastramento de processos, e ali também, devido à minha experiência, foi um trabalho tranquilo, até que eu fui convidado a trabalhar no setor de análise de processos findos, que são aqueles processos que a gente tem que analisar, ver o que é que pode, devido a questões históricas ou não, descartar, e estou lá até hoje fazendo esse trabalho. As mudanças e inovações que eu penso que influenciaram na minha vida, não é isso? Foi o seguinte, como eu já citei aqui em relação às atividades que eu desenvolvi aqui, houve duas formas de mudanças que influenciaram de um lado positivamente e do outro lado negativamente. Positivamente é que no exercício dessas atividades, eu procurei cada vez mais me empenhar para me superar
e aprender muito mais. Por outro lado, eu tive problemas de ordem de saúde que foram ocasionados por conta desse esforço, dessa dedicação ao trabalho. Por exemplo, na época que eu trabalhava como assistente, você sabe que o Zineide, que está aqui presente, sabe como era a minha vida. Às vezes eu chegava de manhã para trabalhar e ficava até altas horas da noite trabalhando primeiro porque o magistrado ficava trabalhando, o magistrado trabalhava comigo. E segundo, eu ficava ali trabalhando e não me dava conta, eu era jovem, não me dava conta de que isso poderia me causar algum problema. E qual foi o resultado disso? Eu fui lesionado. E essas lesões me causaram problemas no ombro que geraram rotura do suplo espinhoso e que até eu identificar que era uma lesão decorrente de uma inflamação crônica por estar na mesma posição durante muito tempo, diariamente, foi complicado porque havia uma confusão, parecia que era doença da coluna, quando na verdade havia problema de coluna, mas não era não tão acentuado quanto o problema da lesão. A lesão decorreu, segundo relatórios e exames médicos, de inflamação crônica devido a ficar na mesma posição muito tempo, ou de elevação dos braços acima do ombro com preso, porque tinha que pegar processo em cima de armário. Então, eu tive essa lesão que, inclusive, eu tenho um processo tramitando no JEF para reconhecer isso como da atividade de trabalho, criar um nexo entre as condições de trabalho e a lesão. Porque, às vezes, isso ocorre, e não ocorre só comigo, ocorre com muita gente, tem muita gente aqui com problema dessa natureza, e o que me causa estranheza é que o órgão do Poder Judiciário, que garante o direito das pessoas, ele cria administrativamente, às vezes, dificuldade para reconhecer o direito de um trabalhador dele mesmo, por conta de, às vezes, pessoas que estão alheias, ou estão alheias, ou propositadamente estão trabalhando para justamente prejudicar algum colega, né? E talvez uma pessoa assim possa vir a ter o mesmo problema no futuro. E aí se dá conta da dificuldade que é. Porque com a automação da Justiça Federal, como eu disse, antes você trabalhava com máquina de datilografia, depois veio terminal de informática, depois veio equipamento de informática que você tem que trabalhar digitando, olhando para o monitor. Agora você digita o tempo todo, porque você lê o documento num monitor e digita no outro monitor e você não para. E aí eu recomendo aos meus colegas que cumpram a norma em relação a cada 60 minutos, separe 10 minutos para alongar, para evitar que você venha a ter uma lesão que lhe atrapalhe na sua atividade após a sua aposentadoria, por exemplo. Bem, a minha impressão atual sobre a Justiça Federal, ela não é tão positiva quanto aquela que eu já relatei antes, de quando eu cheguei. A Justiça, como eu disse, ela virou um monstro, ela cresceu demais e estamos vivendo numa conjuntura em que a mídia, a imprensa, a sociedade estão cobrando muito da Justiça, de nós, servidores públicos, e por conta disso há uma série de metas impostas pelo Conselho Nacional de Justiça para o trabalho dos servidores e dos magistrados, que impacta com muito mais severidade os servidores, porque não se pode fazer a prestação jurisdicional muitas vezes preocupado com meta, com tempo. Eu vou citar um exemplo, ou talvez dois exemplos para vocês terem ideia do que é isso. Quando eu trabalhei no protocolo, eu peguei um processo, protocolo, uma petição de recurso em um processo, que quando eu li o processo, foi um processo que tramitou em uma das subseções judiciárias, e era uma lavradora pleiteando o auxílio-doença. Na quesitação do magistrado,
ele pedia que o perito descrevesse a parte autora. Na descrição ele diz que ela tinha 58 anos, era lavradora, estava com edema no membro inferior esquerdo e o perito considerou essa mulher capacitada para o trabalho. E o pior é que foi acolhido o laudo do perito na sentença, quando a lei estabelece que o magistrado não pode ficar, ele não deve ficar distrito apenas ao laudo, porque se tem provas no processo que convencem ele de que há a incapacidade da pessoa, ele pode decidir contrariamente ao laudo. E no caso de uma lavradora com edema no pé, no membro inferior esquerdo, que condição essa mulher tinha de pegar na enxada e trabalhar 8 ou 10 horas por dia? Quer dizer, havia ali uma contradição, mas talvez por conta da meta, da pressa, não se atentou para esse detalhe. E aí se olhou apenas a conclusão lá do perito. Né? O outro caso é um caso de um mestre de obra, 58 anos, que teve infarto agudo do miocárdio, tem diabetes tipo 3, tem problemas ortopédicos no joelho severos, passou por 2 perícias judiciais, ortopédica e cardiológica. Apesar de tudo isso, os peritos disseram que ele não tinha incapacidade para o trabalho. E foi acolhido logo do perito. Posteriormente, eu estou citando esse caso porque é uma pessoa da minha igreja e eu orientei essa pessoa a procurar um advogado para recorrer da decisão. E na decisão de 2º grau foi anulada a sentença, chamando a atenção para se verificar com mais atenção as provas dos autos em relação à condição de saúde da pessoa. Quer dizer, isso prova que esse dinamismo todo que se quer da Justiça Federal ou do Poder Judiciário, na análise de processo que vai mexer com a vida de uma pessoa, não é muito bom. A Justiça não tem que estar preocupada com esse tempo. Ela tem que estar preocupada em analisar as provas com bastante atenção para, às vezes, não cometer injustiça. Então, esse é um aspecto muito negativo que eu vejo na Justiça Federal. Foram vários episódios que eu vivenciei no meu trabalho. Situações assim... Eu posso citar uma situação que é meio dramática. Uma delas eu me lembro que Dr. Ezequiel me nomeou oficial ad hoc por não haver, na época, só para entender essa situação, na época os oficiais eram distribuídos por vara, um grupo de oficiais de 3 ou 4 ficavam nas varas, subordinados diretamente à vara. E os da 7ª vara estavam fora, não tinha ninguém trabalhando. E após uma audiência que eu fiz com o Dr. Ezequiel, ele absolveu um réu num processo criminal. E aí mandou imediatamente fazer o alvará de soltura. Se eu não me lembro, fui eu mesmo que fiz o alvará de soltura. Ele assinou, mas não tinha nenhum oficial na casa para cumprir esse alvará de soltura. E aí ele me nomeou ad hoc, até me autorizou a ir com o carro oficial que ele usava para cumprir essa diligência, lá na penitenciária Lemos de Brito. E eu me lembro que o advogado do réu estava me oferecendo dinheiro para pagar o táxi. Eu disse: não, doutor, aqui não vai precisar, eu estou autorizado aí com o carro da oficial, não vai precisar. Não, mas porque não tem agilização nenhuma, doutor, aqui a gente não trabalha assim, aqui a gente cumpre o nosso dever apenas pelo senso de justiça. E aí, achei aquilo trágico e engraçado. Depois eu contei para o próprio Dr. Ezequiel esse episódio, ele também achou engraçado, mas para ver, às vezes o advogado está acostumado com outras justiças e chegava aqui pensando que aqui era da mesma forma. Mas é uma situação trágica e engraçada. E o que eu me lembrei aqui agora de episódios interessantes é que ao longo dessa minha trajetória de pouco mais de 33 anos só de Justiça Federal, eu não me limitei apenas a ser aquele funcionário
cumpridor das suas obrigações. Eu sempre fui uma pessoa inquieta, eu me envolvia com as questões coletivas e comecei pela Associação de Servidores da Justiça Federal, atuando num momento muito crítico na associação, quando eu fui eleito diretor financeiro, que conforme você, Luizinete, sabe, eu consegui resolver um problemaço que a associação enfrentava em relação à questão de dinheiro. E depois disso eu acho que tive 2 ou 3 mandatos na associação. Em seguida eu, já como diretor, como diretor da associação, ao lado de Reinaldo, que era o diretor executivo, eu já comecei a negociar com o Sintrab, que era o Sindicato dos Trabalhadores do Poder Judiciário da Justiça do Trabalho, uma unificação sindical para unir as 4 justiças: a Justiça Trabalhista, a Federal Trabalhista, a Justiça Federal, a Justiça Eleitoral e a Justiça Militar. E aí nós traçamos toda essa negociação e fundamos em 2002 o Sindicato Unificado, que mudou o nome para Sindijuf. Eu fui o primeiro, fiz parte da primeira diretoria e ao lado de Rogério e Grace fui um dos primeiros coordenadores gerais do sindicato. Após isso, esse período me afastei por questão de saúde, que eu já citei aqui, que eu tive que fazer cirurgia nos 2 ombros, e retornei em 2012 como diretor financeiro e me encontro até hoje como diretor financeiro com o mandato encerrando no ano que vem. Só que nesse período eu atuei muito contra a reforma da Previdência, do regime próprio criado por Lula e seu partido e seus aliados no Congresso Nacional. Eu atuei em defesa dos interesses dos trabalhadores, lutando pela aprovação do primeiro plano de cargos e salário, na época do governo Fernando Henrique Cardoso. Atuei na aprovação do segundo plano de cargos e salário, também como dirigente sindical. Atuei na aprovação do terceiro plano de cargos e salário, que já foi em 2006 no governo Lula, e atuei nessa última gestão na aprovação do último, que foi no governo Dilma. Então foi uma luta muito árdua, defendendo não só a questão salarial, mas a defesa das condições de trabalho, denunciando irregularidades, posturas de assédio moral. Agora mesmo eu estou com uma denúncia feita na Corregedoria de Assédio Moral em uma das varas do interior, com base em relatos dos servidores. Então eu mesmo assinei um requerimento pedindo a apuração dos fatos, e isso está em andamento. Então é uma luta, assim, foram 33 anos e poucos meses de muita luta, de muita batalha, sem parar um minuto para me preocupar só comigo. Eu sempre estive à frente, sempre acreditei que a unidade dos trabalhadores é capaz de vencer qualquer barreira. E temos vencido, e vocês são testemunhas disso. Agora, ainda precisamos promover mais unidade. Precisamos acabar com esse individualismo exacerbado que existe na Justiça Federal, e para que os trabalhadores daqui entendam que unidos eles são mais fortes. A fala que eu fiz já é uma mensagem que eu poderia deixar para os meus colegas, mas eu quero dar uma mais direta. Eu quero dizer para você, olhando aqui no seu olho, trabalhador da Justiça Federal, você que está trabalhando, você que vai chegar, você não é uma ilha. Você só vai vencer as suas dificuldades integrado ao coletivo que você faz parte e entendendo que você é uma peça importante na luta dos trabalhadores. Lembre-se disso, porque senão você será um derrotado. Bom, eu agradeço, Luzineide, pelas suas palavras de reconhecimento pela minha passagem, pelas minhas ações na Justiça Federal.
e na militância na luta dos trabalhadores. Mas eu saio da Justiça Federal para a aposentadoria com a sensação do dever cumprido. Aos 17 anos eu fiz alistamento militar, aos 19 eu fiz concurso para a Marinha, servi às Forças Armadas como todo cidadão brasileiro deve fazer, no cumprimento do dever. Prestei a maior parte da minha vida laboral serviço público aqui na Justiça Federal, e eu saio daqui com a sensação de dever cumprido. E a mensagem que eu deixo também para os novos trabalhadores é que não tem satisfação melhor do que vocês sair para uma aposentadoria sabendo que você cumpriu o seu dever.